Bom dia, GP às 10. Tudo bem, pessoal? Vejam que cenário maravilhoso. Hoje é de dia mesmo, né? Temos aqui até plantas. Vou mostrar para vocês. Meu barzinho lá atrás. E ó. A selva. Temos que tomar cuidado com a selva. Deixa eu tirar aqui minha árvore da frente. Para falar com vocês hoje de Christian Fittipaldi. Ah, mas você não ia falar de 1994? Só se alguém pedisse, se muita gente pedisse mais histórias do 94, depois dos últimos dois vídeos, um sobre o primeiro teste do Senna na Williams, no Estoril, e depois o outro de ontem sobre o carro da Benetton. Mas, como não houve tantos pedidos assim, uma coisa ou outra pontual, muita coisa sobre o fim de semana de Imola, que eu já falei em diversos vídeos, é só dar uma procurada aí na listinha, né? Então o assunto hoje vai ser outro Christian Fittipaldi. Portanto, como agora temos vinhetinha, senta que lá vem história. Gente, é meio feio fazer isso, né? Plagiar bordão de cara que faz muito mais sucesso do que eu na internet, que tem muito mais conteúdo, inclusive no YouTube, o Lito do Aviões e Música. É que eu sou muito fã dele, muito mesmo. E eu acho que senta que lá vem história é um bordão excepcional. Mas juro, Lito, é a última vez que eu vou usar. Senta que lá vem história e tem vinhetinha também. Muito bem, Christian Fittipaldi é o tema de hoje. Por quê? Porque o Christian, de sábado para domingo, nesse final de semana, vai se despedir do automobilismo. Vai fazer a sua última corrida aos 48 anos de idade. O Christian é quase meu contemporâneo. Estou com 54, né? O Christian é de 71, eu sou de 64, temos aí 7 para 8 anos de diferença, 6 para 7 anos de diferença. O Christian é um garoto eu ainda chamo de garoto quase cinquentão, por quem eu tenho enorme admiração e carinho, por conta da carreira que ele construiu, não só na Fórmula 1, que foi muito boa, vocês vão entender por quê, como principalmente em outras categorias nas quais ele foi muito vencedor, né? Ele foi vencedor, bom, antes de chegar à Fórmula 1, no kart, bastante, na Fórmula Ford, na Fórmula 3000, foi campeão em 1991, depois ele foi para a Fórmula Indy em 95, né? Naquela onda de migração, onda migratória dos brasileiros para a Fórmula Indy. Depois da morte do Ayrton Senna, foi Christian, foi Gil de Ferran, depois foram outros como o Cristiano da Mata, o Emerson já estava lá, enfim, penca de pilotos. E o Christian durante muitos anos foi piloto da Newman Haas, teve bons resultados na Fórmula Indy também, teve acidentes. Ele não gosta, e tem razão, que as pessoas associem a sua carreira apenas aos acidentes, porque ele não teve tantos assim. Ele teve alguns poucos, mas que foram graves. Aí muita gente fica lembrando da carreira do Christian como se ele tivesse passado a vida inteira dando porrada, né? 38 anos de carreira, porque ele começou no kart muito cedo, 10 anos de idade, como se ele tivesse passado a vida dando porrada. Não, ele teve aquele acidente clássico de Monza com a Minardi, que o carro dele deu uma pirueta na última volta. Vou falar um pouquinho sobre isso. Teve um acidente grave na Austrália, de Fórmula Indy, e teve um acidente muito grave. Esse não há praticamente... Acho que não há imagens, eu não me lembro de ter visto imagens pelo menos, mas eu estava na corrida, que foi em Manicur, em treino livre, em 92, né? Em que ele fraturou 2 vértebras. O Christian esteve muito próximo de ficar paraplégico, foi um negócio muito sério mesmo. E a volta dele à Fórmula 1, inclusive, foi difícil, porque ele não se classificou para 2 corridas, a Minardi quase o mandou embora. Mas no final daquele ano, 92, o primeiro ano dele na Fórmula 1, o Christian conseguiu fazer um pontinho no Japão? Acho que foi no Japão. E salvou a Minardi da quebradeira, porque a Minardi vivia disso, vivia dos pontinhos que ela beliscava, corridinha aqui, outra ali, era dificílimo fazer ponto, porque eram só os 6 primeiros que pontuavam na Fórmula 1 naquela época, e o Christian conseguiu salvar a Minardi, ficou na Minardi, né, mais um pouco, em 93, mais uma temporada na qual, inclusive, ele conseguiu um brilhante 4º lugar na África do Sul, no GP da África do Sul, que foi também a prova de estreia do Rubens Barrichello pela Jordan, né? Rubinho e Christian, que foram grandes, ferrenhos adversários na base no Brasil, correndo no Brasil. Eu acho que um deve muito ao outro tudo aquilo que conseguiu na carreira, né? Porque era uma disputa, era uma rivalidade, eles eram amigos, mas em alguns momentos, até pela juventude,
adolescentes, crianças, adolescentes, foram levados a se tratarem como inimigos, mais por causa dos adultos, né, incluindo nós, jornalistas, do que propriamente pela índole de cada um, né? Dois meninos excepcionais pilotos, trabalhadores, dedicados, perseverantes, mas vou falar do Christian, né? O Christian, na Fórmula 1, para quem não se lembra, correu, então, como eu disse, em 3 temporadas, ele fez 40 grandes prêmios. 40 grandes prêmios, alguns ele não pôde correr, porque não se classificou, como foram os casos dos grandes prêmios da Bélgica, Monza, quando ele voltou do acidente de Manicure. Mais 93 e 94 pela Footwork Arrows, ele disputou o campeonato inteiro e tal, e 93 também. Eu estava olhando as estatísticas do Christian, ele, nas 40 corridas, ele teria marcado pontos em 18 de 40, que está muito bom, se o sistema de pontuação da Fórmula 1 fosse o mesmo que é hoje, né? Que atribui pontos aos 10 primeiros colocados. Então isso, para mim, é uma demonstração muito clara de como o Christian era um piloto competente, era um piloto sério, profissional, né? E que sabia das limitações, principalmente, do seu equipamento. Ele era um piloto brilhante, seria campeão do mundo? Acho que não, né? Mas o que ele fez na Fórmula 1 em 3 anos, em 40 grandes prêmios, é muito digno de aplausos e de elogios. Tanto que foi para a Fórmula Indy, e depois de um tempo na Fórmula Indy assumiu, durante um período muito longo, o cargo, a vaga, o carro, o cockpit de titular de uma das maiores equipes da categoria, a Newman Haas. O Christian ganhou 3 vezes as 24 horas de Daytona, já numa quase pós-aposentadoria, porque ele chegou a parar, depois ele voltou, retornou, ele ficou um ano trabalhando, um ou mais, trabalhando como comentarista de Fórmula 1 na Rádio Jovem Pan em São Paulo, a antiga Rádio Pan-Americana, onde seu avô Wilson Fittipaldi praticamente apresentou o automobilismo ao Brasil, né? Foi um dos maiores entusiastas do automobilismo, vem de uma família de gente ligada às pistas, não precisa nem falar, o tio Emerson, o pai o Wilsinho, e o Christian é um cara, talvez o cara mais realista que eu conheço nesse meio automobilístico. Realista e o cara mais bem resolvido, com menos arrependimentos, com menos ressentimentos. O cara que sabe exatamente o que fez, o que podia fazer, que deu o seu melhor em todas as categorias e as oportunidades que teve. Um cara que nunca se encantou com universo algum, né? O glamour da Fórmula 1, a liberdade da Fórmula Indy, isso, aquilo. Não. Esse era um rapaz que talvez até, acho que muito pela personalidade, mas acho que tem um pouquinho disso também, por conta do peso do sobrenome Fittipaldi que ele carregava, ele resolveu ter vida própria. E eu acho que isso é muito bacana e não é fácil. É um cara que soube fazer a carreira dele como se fosse possível apagar o sobrenome. E ele conseguiu se desvincular muito disso, né? Muito rapidamente ele deixou de ser tratado como o sobrinho do Emerson ou o filho do Wilsinho. Não, ele era o Christian Fittipaldi. Tem uma carreira linda, são 38 anos, não é fácil, não é fácil. A maior parte dessa carreira cumprida nos Estados Unidos, depois que ele foi para lá em 95, gosta muito de lá, correu na NASCAR, foi um piloto que teve um estrangeiro, né? Quando a gente fala do que é a NASCAR, que é uma categoria para americanos, que teve peito para ir lá e correr. As 3 vitórias em Daytona que são, puxa vida, são um orgulho para qualquer piloto, para qualquer cara que faz da sua vida, que faz do seu ofício correr de carro. Então o Christian se despede nesse fim de semana da condição de piloto, não vai mais correr profissionalmente, vai continuar ligado à sua equipe lá nos Estados Unidos, e aí em 2020 ele vai decidir o que fazer da vida. Vai continuar como consultor técnico, é uma espécie de um diretor esportivo, é chefe de equipe na prática, né? E ele vai aproveitar esse ano, tenho certeza que ele vai aproveitar esse ano para entender se é isso que ele quer continuar fazendo, se ele quer continuar ligado às corridas nessa função, nessa posição, ou se ele não quer mais, ou se ele quer simplesmente continuar sendo um admirador de corridas, um fã de corridas e fazer outra coisa na vida. É garoto, 48 anos. Christian, 48 é garoto, eu tô com 54, quase 55 já. E ainda não sei direito o que eu quero fazer da vida. Com 48 anos o Christian tem a vida inteira pela frente,
Eu queria aqui de longe do Rio de Janeiro mandar um grande abraço para ele em Daytona, na Flórida, e desejar uma ótima corrida, que ele tenha alegria, diversão, sucesso nessa prova, mas sobretudo alegria, diversão, sucesso na vida dele, e de novo dar os parabéns por tudo que conseguiu, que conquistou no automobilismo. Se não se traduz isso em títulos espetaculares, não foi campeão na Fórmula 1, não foi campeão na Fórmula Indy, não ganhou em Indianápolis, mas ganhou corrida pacas, né? Em todas as categorias, praticamente todas as que ele militou, e sobretudo e principalmente mesmo porque ele construiu uma carreira muito digna, muito bonita, sem passar a perna em ninguém, sem passar por cima de ninguém, sem sacanear ninguém, sendo Christian Fittipaldi. Bato palmas, parabéns, boa sorte no fim de semana e amanhã a gente volta com mais um GP às 10. Gostaram do cenário, hein? Fala a verdade. Que inveja. Ó o pôr do sol, ó. Estão vendo lá fora? É porque eu tô gravando de tarde. Tchau.